Seguindo aí em Silverstone, tivemos Fórmula 2 e Fórmula 3. Na Fórmula 2, 2 corridas. Na sprint, o Frederic Vest venceu, com o Theo Pucher em segundo e o Jack Durham em terceiro. O Enzo acabou na 4ª colocação, numa prova com muita chuva. E na corrida Future, que é a longa, o Vitor Martins venceu. Zane Malone e Theo Pucher, o pódio, com o Enzo na 7ª colocação. A sprint foi bem legal, hein, o Christian? Aqueles duelos na chuva ali. Não, o que é aquilo? Pra quem não viu... É espetacular, hein? É espetacular. Vale a pena, tá? YouTube, corrida sprint, Fórmula 2, Silverstone. O Vitor Martins e o Enzo, fazia tempo que eu não vi uma briga daquela. Fizeram praticamente, no mínimo, metade da volta em Silverstone, na chuva, lado a lado, um respeitando o outro. O Enzo acabou passando ele no final, mas... Era curva de média, curva de baixa, curva de alta, todo mundo, os dois andando muito próximos e lado a lado. E isso foi bem legal. Foi muito legal. Restam 5 etapas da Fórmula 2. Não, sim, temos ainda mais. A Hungria também é a próxima. Mas o título está bem acirrado entre o Vest, o Pucher e o Iwasa, o estreante japonês. O Vest tem 135 pontos, o Pucher 129 e o Iwasa 111. O Enzo tem 68 pontos, é o 8º. Mas a diferença pro 4º colocado, lembra que a gente até falou, um top 5, talvez, desce pro campeonato, cai para 20 pontos ainda. O Enzo, pelo menos, pontuou nas 2 vezes o brasileiro, essa prova. Eu acho que a saída para ele... Saída não, né? Mas eu acho que tudo bem. Mesmo que ele fique ali em 4º esse ano, 5º, ele vai ter que fazer provavelmente um 3º ano de Fórmula 2. E aí fica aquela pressão igual a do Drogovic, né? Ele vai, entre aspas, ter toda a obrigação de vencer o campeonato. E aí, né? Aí fica aquele negócio. E aí o que ele vai fazer, entendeu? Porque ele vai ter vencido o campeonato que ele tem, entre aspas, a obrigação de vencer, se ele andar de Fórmula 2 ano que vem. E aí vai pra onde, entendeu? A gente viu o Drogovic ganhando com mais de uma corrida de folga o campeonato, com bastante... Antecedência, uma margem muito grande. Mas aí ele entrou com um acordo comercial na Aston Martin, mas tá lá, né? Enfim, faz algum teste aqui e ali, mas o que vai ser daquilo, entendeu? Então, acho que o Enzo tem que começar também a abrir o olho para não ficar nessa posição, talvez, estagnada que o Drogovic tá, né? Eu acho que a gente já falou que tem tanta categoria legal para correr, né? Tem WEC, tem Indy. Indy acho que seria a primeira opção, né? Entre achar um patrocinador para ser um 3º piloto na Fórmula 1 é muito melhor achar um patrocinador e correr de Indy e tá correndo, entendeu? Se for para voltar um dia, ele volta, mas que eu acho que o Drogovic tinha que ter feito. Ele tinha que estar no carro da Indy correndo, com certeza. Se ele tivesse num carro decente, ele estaria andando bem. Não, que coincidentemente eu vim no mesmo voo do Nasser e antes da gente embarcar a gente tava conversando exatamente sobre o Drugo. Tá numa situação delicada, porque ele falou, a pior coisa que pode acontecer para um piloto é ele não tá correndo. Isso a gente falou ano passado já. Isso a gente já tinha falado. Então, mas ele reiterou isso ontem, antes da gente entrar no voo, e ele falou, ele tá numa situação difícil, porque o que ele faz agora? Ok, ele tá sob o contrato da Aston, realisticamente, qual é a chance dele de pegar um dos assentos lá da Aston? Eu acho que é muito pequena. Então, de repente, está chegando a hora dele começar a ver outras alternativas, né? Enfim, e de novo, fugiu completamente fora do controle dele, fora da alçada dele, mas é uma realidade que ele está enfrentando agora. O que fugiu do controle dele? Não. O fato que ele foi campeão de Fórmula 2 e ele não conseguiu um assento de Fórmula 1 logo depois. Mas eu acho que foi escolha dele preferir estar na Fórmula 1 no banco de reserva. Não, mas a gente tá falando só de Fórmula... Então, mas a gente tá falando só de Fórmula 1. Isso daí que fugiu, entendeu? Porque chega uma hora que não depende só de você, depende de outras estrelas também se alinharem. Ele também deve estar brigando contra outros pilotos que têm orçamentos gigantescos, podem levar muito mais dinheiro do que ele, no caso, poderia. Então, essa situação eu acho que fugiu um pouco de controle dele. Agora, quanto ao trabalho dele... Tudo bem, ele foi campeão no 3º ano, mas ele foi campeão. Mas o que eu discordo com você é que, assim, ele, tudo bem, às vezes o patrocinador ou o acordo comercial que ele tinha estava mais interessado em Fórmula 1. Eu acho que ele tinha que ter
forçado mais a barra para tentar fazer alguma coisa na Indy. E aí faz um pouco dos dois, entendeu? Não precisava fazer talvez a temporada inteira, depende do deal que você achasse na Indy, mas pelo menos você bota um pé lá e você fica híbrido também na Fórmula 1 do jeito que ele tá. Agora você não pôs o pé lá, vai passar um ano sem correr. Se ele for no final desse ano procurar um patrocínio para andar de Indy, vai ser muito mais difícil do que se ele tivesse feito isso ano passado. Ano passado tinha ganhado o campeonato, o nome dele estava na mídia, aquele hype todo. Eu acho que era hora dele ir atrás de algumas empresas brasileiras. Vamos correr de Indy? Vamos. Aí, pô, se a gente continuar correndo, ganha o campeonato, aí a chance de a gente voltar pra Fórmula 1 é maior do que ficar sentado, esperando, sabe, a oportunidade, contando com a sorte. Ele é um piloto rápido, bom, e ele devia ter pelo menos tentado ainda. Uma coisa que ele vai fazer de novo é um segundo teste na Fórmula E pela Maserati. Ele foi bem no primeiro teste que ele fez e vai ter um teste de novatos de novo na Fórmula E. Sim, mas não é Fórmula Indy, é Fórmula E, é outra coisa. Tudo bem, tem montadoras. O carro é bem diferente. Tem nada a ver. A gente tá falando de carro de corrida de verdade, entendeu? Carro que tem potência, que... Sabe, você não pode comparar a Fórmula E com a Fórmula Indy. Pode ser um campeonato muito competitivo, com montadoras, bons pilotos, mas... Não, e até mesmo comercialmente extremamente interessante. Sim. Bem organizado, tudo, mas concordo, não é a mesma coisa você correr, não é a mesma coisa você guiar um carro de Indy. Guiar um carro mais veloz, assim. Não, bem mais veloz. Um carro de corrida mesmo, né? Que, enfim, um espetáculo em Indianápolis, enfim, todas aquelas coisas. Enfim, então eu acho que, né, fora do controle dele, entre aspas, é lógico que ele tá numa posição que não depende dele, mas de certa forma ele preferiu ficar nessa posição do que tentar alguma coisa nos Estados Unidos, né? O que até falam, né, Cris, é que aquela vaga do Armstrong na Ganassi, o favorito, a primeira opção era ele, pra fazer só os mistos e de rua. E ele falou não pra vaga. O Armstrong ficou com a vaga, né? Então...